Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiopod. Hoje nós estamos com uma convidada muito querida. Ela foi muito pedida para estar aqui e óbvio que nós resolvemos atender o pedido. Mesmo porque nós vamos falar de pontos extremamente importantes que estão literalmente ligados ao nosso tema central, que é empreendedorismo e valorização na fisioterapia. E esse tema ela domina, né, Natália? Muito, domina muito. E hoje ela vai trazer todo esse conhecimento para você que está aqui nos acompanhando. Eu tenho certeza que quem ficar até o final desse episódio vai sair daqui tentando ou já pensando em como estruturar melhor a sua carreira dentro da fisioterapia. Eu acho que mais que isso, Alan, pensando nas possibilidades, né, que existem dentro da nossa atuação. Sim, mesmo que ela é muito versátil, né? Ela faz várias Exato. coisas na fisioterapia, então ela é uma empreendedora nata. Empreendedora nata, a gente sempre fala isso. E antes de começar o nosso podcast oficialmente, eu tô aqui com um roteirinho para apresentar brevemente a nossa convidada. Eu tenho que agradecer mais uma vez o nosso patrocinador oficial do Fisiopod, que é o Sistemas em Físio, que inclusive tá ali fazendo companhia pra gente, tá ali na caneca da nossa convidada e daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho. O Sistemas em Físio é um sistema de gestão e organização profissional, seja para uma clínica, para um consultório, para um estúdio de pilates. O principal objetivo dos Sistemas em Físio é otimizar o seu tempo. Inclusive tem episódio com Sistemas em Físio, hein? Exatamente. Que tá muito rico sobre como você pode gerir a sua carreira com mais facilidade e otimização de resultado. Se você quer acompanhar, testar gratuitamente e ainda ganhar 15% de desconto, só apontar aí o seu celular para o QR Code que está aparecendo ao longo do nosso episódio. Sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada. Apresenta pra gente essa Eu tô aqui convidada. com uma cola, tá? Porque o currículo é bom e a experiência ainda é melhor ainda, tá? Então, vamos lá. Ela é fisioterapeuta formada pela UFVJM desde 2023, atua com fisioterapia domiciliar com foco no atendimento de idosos, tem pós-graduação em ortopedia, neurofuncional e gerontologia, começou a produzir conteúdo ainda lá na faculdade, assim como a gente, hein? Exato. E hoje atua como criadora de conteúdo, infoprodutora e mentora de fisioterapeutas. Além disso, desenvolve materiais, produtos digitais e estratégias voltadas para posicionamento profissional, captação de pacientes, ajudando inúmeros fisioterapeutas a se destacarem e estruturarem melhor a sua atuação. Depois de tudo isso, vamos dar as boas-vindas para Natália. Seja muito Obrigada. bem-vinda. Muito Minha obrigada. xará aqui, gente. Tô feliz. Seja bem-vinda, Xará. Natália. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer o aceite do seu convite, a sua disponibilidade em estar aqui conosco. É um episódio que a gente estava muito ansioso Sim. para fazer, né? Porque compartilhamos de muitas histórias em comuns, então poder ver o seu lado da história, conhecer um pouquinho mais e contribuir, né, com as pessoas que nos acompanham pelo seu lado, vai ser algo assim muito interessante de realizar aqui hoje, Com né? certeza. E muito obrigada por estar aqui com vocês. Estou muito feliz pelo convite. É uma honra estar aqui. Admiro muito vocês dois. Então, estar aqui é muito especial para mim, poder compartilhar o que eu sei, o que eu vivo sobre nossa profissão. É muito enriquecedor. E eu acho que vai ser um assunto muito interessante para quem está formando agora, para quem Sim. está assistindo. Vai ser muito legal. Tô ansiosa pra esse Eu também bate-papo, tô hein? ansioso, viu? Inclusive, a gente já veio ali no carro conversando sobre, nossa, será que ponto que a gente vai levantar? Qual pergunta que a gente vai fazer? E a gente separou alguns temas bem importantes. Mas antes disso, Nath, queria que você trouxesse para os nossos ouvintes, a gente tem um padrão aqui no Fisipod, que é falar de você além da fisioterapia. Ou melhor, como você chegou na fisioterapia. Além de todo esse currículo que a gente acabou de apresentar aqui. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história com a fisioterapia. Então, Nath, eu falo que a Físio me escolheu, sabe? Eu comecei a fazer o curso, eu não sabia direito o que era ser fisioterapeuta. Eu fui meio que descobrindo ao longo da jornada, matérias práticas, teóricas, e foi muito gostoso descobrir a nossa profissão e aprender também nas aulas. E você sempre quis ser fisioterapeuta, Natália, ou foi algo assim do acaso? Na verdade, foi muito acaso, Alan. Eu nunca pensei em ser fisioterapeuta, apesar de já gostar da área da saúde. Eu Aham. pensei em odonto, medicina, mas eu falei assim, tem esse curso na minha cidade? Eu vou tentar ver como é que é e ver se eu realmente vou me adaptar nele, sabe?
E aos poucos deu muito certo, eu fui gostando cada vez mais com as Uhum. matérias práticas, a mão no paciente, foi muito gostoso. E aí, quando eu me formei de fato, eu vi o tanto que a nossa profissão é linda e transformadora, sabe? E você é de onde mesmo? Eu sou de Diamantina, Minas Gerais. Diamantina. E a gente tava conversando ali nos bastidores antes de entrar também, sobre um pouco da sua transição, né? Porque a gente sabe, eu falo por experiência também, sair de uma cidade pequena, onde você teoricamente já tinha um nome no mercado, né? Porque você ficou por lá um tempo, para transicionar para uma cidade maior tem muitos desafios, né? Só que antes de falar especificamente desses desafios, lá atrás, quando você começou, que é uma dúvida que a gente recebe muito, sobre, meu Deus, será que é tão fácil assim começar? Então conta pra gente um pouco sobre como foi seu início, seu primeiro emprego, seu primeiro paciente, O primeiro como que tudo foi? aí na Tudo, fisioterapia. É. Então, eu falo que eu comecei pelo caminho inverso, né? Aham. Muitos físicos querem começar já atendendo, conquistando muitos pacientes. Eu vi que eu tinha um déficit muito grande em vários assuntos que na faculdade não era ensinado. Então, eu fiquei mais ou menos 6 meses depois de formada, estudando temas muito importantes para mim. Por exemplo, marketing, posicionamento, captação de paciente, fidelização de paciente, gestão, a parte financeira também. Então, por exemplo, investimento, tudo isso eu consegui estudar via vídeo no YouTube, por exemplo, e anotando, para que eu conseguisse, de fato, quando começar a atender, ter um conhecimento prévio que já ia me agregar muito, sabe? Então, eu não me preocupei de querer atender logo de cara, mas sim de estruturar eu como profissional, pessoa, né? Quando eu fosse atender os pacientes, consequentemente, eu tinha muito mais noção de assuntos que são muito importantes e que a faculdade simplesmente não ensina. abrange, né? E é uma É. coisa muito ruim, inclusive. E Sim. aí eu comecei a estudar esses assuntos, fiquei um tempinho estudando. E meu primeiro emprego foi em clínica, apesar que muitas pessoas não sabem, mas foi em clínica. E aí eu atendia pilates, fazia também a parte de reabilitação, né? E aí eu fui fazendo o meu nome atendendo em clínica. Só que, gente, chega um momento que você quer Se expandir, expandir, exatamente, sim. fazer o seu nome, não só fazer o nome da clínica, mas também o Uhum. seu. E aí eu decidi migrar para o domiciliar, pensando realmente em Uhum. pensando realmente em me crescer profissionalmente o meu nome, não só o da clínica também, mas foi importante para mim, eu aprendi muito lá, o meu primeiro contato com o paciente, com gestão, entende? Mas eu decidi mudar realmente para crescer. Uhum. E foi muito importante para mim dar esse passo, que exigiu muita coragem, né? Sair de um Muito. emprego Fixo. garantido, É uma falsa fixo. estabilidade, na Exatamente. verdade, E né? tentar a coragem, eu saí com um domiciliar somente. Falei assim, não, eu vou tentar e vou conquistar mais e mais. E aconteceu. Exatamente, fazer o que eu já sei, né? Sim. Nossa, Exato. e o interessante é que ela literalmente fez o caminho inverso, né? Como você comentou. Porque, É. não sei você, né? Mas eu conheço várias pessoas que quando formam, já quer de cara assim, no mercado de trabalho, Sim. começar a Sem atender, estruturação, às encher pacientes, mas às vezes não sabe cobrar, não sabe se posicionar, não sabe conversar com o paciente. E eu acho que isso fez toda a diferença até para te trazer segurança, para entender o momento de encerrar o seu vínculo ali com Sim. aquela clínica, né? Exatamente. Eu vi que assim, eu sei muito, eu tenho conhecimento, mas eu sinto que aqui eu tô presa. Eu não tinha Uhum. liberdade para escolher o tratamento que eu queria, para fazer o que eu queria, os meus horários. E eu Uhum. queria isso muito grande para mim. Eu queria fazer o meu nome ser muito bem valorizado, atender quem eu queria. E foi um passo realmente muito grande. E esse caminho inverso que eu fiz me deu assim um start gigantesco, porque eu já tinha o conhecimento e bastava ter coragem para fazer isso, Sim. sabe? Sim. Que é o que a gente sempre fala aqui, né, Alan? A gente ouve muito, né? Tipo, possivelmente você já ouviu inúmeras vezes que como que você vai cobrar isso dentro da fisioterapia? A fisioterapia é desvalorizada e a gente tá aqui todos os episódios provando o contrário. Mas a gente ouve muito disso. Ah, mas eu não consigo cobrar isso ainda. Ah, mas eu não acho que meu paciente consegue pagar isso ainda. E aí você falou sobre um ponto importante que é sobre essa percepção de valor que a gente não aprende na graduação. E às vezes até com anos de formado a gente ainda não Sim. tem essa precisão em adquirir isso. Mas quando foi que você percebeu, assim, que, opa, peraí, o paciente paga, sim, esse valor. O que eu preciso fazer? Como que eu me porto diante do paciente para que ele pague esse valor? Nath, o jogo virou para mim quando eu comecei a criar conteúdo e me expor na internet.
Porque antes disso, Alan, ninguém me via como fisioterapeuta. Ninguém sabia o que eu fazia. Conhecia, né? Eu era simplesmente só mais uma com diploma na mão. Uhum. Quando eu comecei a me posicionar, mostrar como eu atendia, os meus diferenciais, a evolução do paciente, o jogo, assim, virou para mim. Na minha cidade, né, que é pequena, a valorização aumentou absurdamente. Todo mundo começou a me conhecer mais, a me indicar muito mais. E isso fez muita diferença para mim também. Ou seja, o valor eu consegui aumentar, gerando resultado, atendendo quem eu queria e um público muito bem específico, que é outro ponto importante também, né? Eu foquei no público de idosos desde o início. Eu não consigo abranger todo mundo, a FIS é uma área muito gigante, então eu foquei nessa tecla desde o início, atendimento a idosos. Isso meio que ficou na cabeça das pessoas, sabe? Uhum. Eu vejo muitos estudantes, por exemplo, ou físio recém-formado, que quer atender tudo. Gente, fica impossível, né? Você planta uma sementinha aqui, aí você planta outra aqui. Sim. Aí você rega essa, aí você planta outra. Já esqueceu as outras duas. Aí planta mais uma, rega essa. Enfim, não tem como, Não né? vira referência em nada, Não né? vira Exato. referência em nada, exatamente. Então, é escolher uma área que você é bom, que você se vê estudando por isso muitos e muitos anos e focar nela para que você seja visto de fato como referência. Então, postar conteúdo, escolher uma área, foram 2 pontos muito importantes para mim e, assim, mudaram o meu jogo, sabe? Para aumentar essa percepção, né? E eu lido com estudantes que vão entrar no mercado de trabalho ou que já entraram há pouco tempo, assim, diariamente, Nath. E uma coisa que eu sempre questiono, já que a gente puxou o gancho do digital, é que eu tenho, assim, eu não entendo como que a pessoa consegue ou se dispõe a abraçar tudo de uma vez. Porque, gente, dentro de uma área, eu na saúde pélvica, eu não consigo atender especificidades dentro dessa área. É muito Você, grande. na gerontologia, possivelmente não consegue abraçar tudo. Vai ter pacientes que vai chegar para você que você talvez vai encaminhar. Isso tudo também diz sobre a sua autorresponsabilidade e até sobre a sua percepção de valor em relação ao atendimento que você vai prestar, né? E eu vejo muito você falando muito disso no Instagram, que é escolha um nicho, defina a sua área. E as pessoas têm medo de fazer isso, né, Alana? Mas eu acho que é até uma questão cultural, não sei se vocês já conseguem observar, assim, né? Porque quando a gente pensa em medicina, é muito natural que a galera já forma entre uma residência para se especializar. O fisioterapeuta, ele ainda não aderiu a essa cultura, Sim. né? Ele vai fazer uma pós, mas muitas das vezes ele faz depois de muito tempo, né? Porque ele quer começar a trabalhar. Então, acho que essa sede de começar a trabalhar Sim, acaba pela criando importância. esse padrão cultural e acaba pulando etapas, né? E, infelizmente, perde esses pontos, né? De ter um tempo de pensar em gestão, marketing, finanças, um tempo para construir seu caminho mesmo, para ser referência em algum ponto, né? E vem um outro ponto, né? Que é a negligência também. Eu, Alan, consigo atender esporte e ortopedia, porque são as áreas que eu me especializei e atuo. Imagina eu atendendo pélvica. Pelo amor de Deus, não encaminhe. Pediatria! Que horror! Meu Deus do céu, Posso pavor. mandar um paciente. A mesma coisa que a gente. Se me mandar um paciente num pós-operatório, amor, de O LCA. que eu faço? Sem nem caber. Gente. Então, realmente, essa questão da autorresponsabilidade e até da ética, É né? muito Porque se a importante. gente vai no nosso código de ética, é bem esclarecido a questão da autorresponsabilidade. Você só pode assumir um paciente se você tem plena consciência de que você Exatamente. pode atendê-lo, né? Atendê-lo, né? E aí, voltando lá pro gancho do digital, que a gente vai falar muito do digital, porque o digital, Amo falar do ele digital. e ele é uma, né, É o nosso uma faca de dois, queridinho, né? mas é uma faca de dois porque as pessoas julgam muito no digital. E assim, eu trabalho em instituições com profissionais, né, que são de uma época talvez diferente, e até eu vejo, né, profissionais colegas que são de uma época diferente, que estão aderindo muito ao digital, e alguns até novos da nossa época que abominam o digital. Exato. Quero que você me conte como que o digital chegou na sua vida lá atrás, enquanto estudante, e o que você considera, assim, que de fato transformou, além do que você já contou pra gente aí. Então, Nath e Alan, a minha história com o digital, ela não tem nada a ver com a físio. Poucas pessoas sabem disso, inclusive. Mas é porque na pandemia, todo mundo em casa, eu Virou comecei a blogueira. virar blogueirinha. A dancinha do TikTok, né? Justo. Mais ou menos. Só que eu era em outro nicho, por exemplo, provador, moda, sabe? Legal. E aí eu gravava muito conteúdo de moda já, até com marcas fora do Brasil, brasileiras famosas, por exemplo. Legal. E aí eu adquiri uma facilidade absurda de gravar conteúdo. Eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas. E de edição de vídeo, gravação de conteúdo.
E aí, né, eu juntei o que eu sabia da criação de conteúdo e eu migrei isso para físico quando eu formei. Então, quando eu formei, eu estava muito mais segura para falar, para criar Sim. conteúdo por conta disso, sabe? Aí eu falei assim, gente, agora é minha hora. Eu já sei gravar, eu sei editar, eu já falo tranquila com a câmera. Eu vou usar do que eu sei para dar voz para nossa profissão, que é uma coisa muito grande. Eu fico feliz com isso também. Então, a coragem veio a partir disso também. E que bom que eu dei esse passo, que bom que eu não tive vergonha de começar, porque no início dá vergonha, gente, dá insegurança. Eu só lembro do seu primeiro stories, amigo. Gente, o Ai. primeiro stories, meu Deus. Eu apresento o meu quase toda palestra, porque ele é horroroso. Mas é importante mostrar pra galera que todo mundo tem um Sim, começo. mostra o seu processo, sua evolução. Isso é importante, né? A Sim. gente tem que entender que todo mundo passa por uma evolução. Ninguém nasce perfeito, ninguém grava, Não. ninguém grava de primeira melhor. E isso é importante. E o que eu mais vejo no meu Instagram, que eu recebo de mensagem Nath, tem muita vergonha de gravar conteúdo. O que as pessoas vão pensar de mim, que não sei o quê? E eu falo assim, gente, você lembra do seu bisavô? Do seu tataravô? Poucas pessoas da família lembram. Quem dirá alguém de fora? Você acha mesmo Mas que é você é tão real. importante assim, que as A pessoas vão esse ficar, nível. lembrando de você tomando banho, lembrando de você numa viagem? Jamais! Deixa de Né? bobagem. O povo esquece, gente. Esquece, gente. E pensa assim, você tá deixando de colocar dinheiro na mesa. Exato. E é importante. O digital pra gente, hoje em dia, é o nosso trabalho. Sim. E se você fica perdendo tempo com picuinha, vergonha, tá deixando passar dinheiro, né? Sim. E uma... Pode falar. Eu ia só comentar que uma coisa que a gente já até falou em vários episódios, que é a questão de você treinar para aquilo, né? Não é de primeira que vai dar certo. Gente, se a gente mostrar pra vocês os nossos primeiros... O Alan tava com filtro de Snapchat. E o óculos de todo... Para! Depois eu quero ver esse vídeo. Não, eu apresento. quero eu te mostro. E o meu, que era metade da cara, porque eu não tinha coragem de colocar a cara inteira na Aham. frente da câmera. Então, assim, é muito importante a gente falar disso, porque muitas pessoas nos veem como inspiração, né? Não em um tom de, assim, de prepotência. Não, é porque de fato a gente recebe isso e é muito positivo e Uhum. gratificante, porque é uma extensão do nosso trabalho, exatamente. E muitas pessoas falam, nossa, mas eu nunca vou conseguir. Tá, mas você já parou pra tentar, pra treinar, pra se desenvolver nisso? Porque você sabia sobre gestão antes de você começar a estudar? Jamais. Sabia sobre finanças? Nem um pouco. Você Gente. sabia sobre empreender? A Ninguém gente nasce Ninguém nasce sabendo. sabendo. E é bater nessa tecla, né? De que, cara, tenta, vai de novo, repete, refaz. Porque isso tem um retorno positivo, não só a nível de valorização, né? Valorização fala tanto de percepção de valor, quanto, de fato, dinheiro, né? Sim. Então, é muito importante. Oh, mas tem algo que eu sempre escuto quando o assunto é digital, Instagram, assim, vou trazer pra vocês, pra ver a Joga opinião na de roda. vocês. Joga. Sempre me pergunta, Alan, eu sou obrigada a ter um Instagram profissional? O que vocês acham? Então, obrigado, ninguém é obrigado a nada, Sim. né, gente? Sim. Mas que vai fazer uma baita diferença, isso é inegável. Hoje em dia, quem não tá no Instagram, pra mim, nem existe. Quando eu procuro um profissional, gente, se ele não tá no Instagram, numa justo. rede social, no Google Meu Negócio, Como que você vai conhecer? gente, eu nem sei Não tem quem como. é, né? Então é impossível. Uhum. Se você não tá lá, se você não coloca o seu rosto à tapa, se você não se apresenta, mostra o seu trabalho, como você atende, fica muito mais difícil. Sim. E tem bons profissionais fazendo isso e você vai ficando para trás. Sim. É impossível, né? Então, você tá lá, se mostrar o seu trabalho, hoje em dia eu falo que é fundamental. O que mais me falam, ai, Nath, como é que eu conquisto o paciente? Aí eu vou no perfil da pessoa, o perfil trancado. É o primeiro passo, por exemplo, para o Sim. paciente te conhecer e você já fecha aquela porta. Aí, às vezes, até escrito lá, só conhecidos. Ai, meu Deus. verdade. Mesma coisa, você vai num restaurante comer, restaurante fechado, o cliente vai Não faz o embora. menor Não sentido, faz né? sentido, né? Não. E, de novo, gente, o papo tá tão bom que toda nós estamos aqui cortando. Mas, fala que eu até esqueci o que eu ia falar. Não, mas eu ia dizer, assim, que eu acho que tudo é uma atualização do mercado de trabalho, né? Sim. Hoje, o digital, eu costumo falar com os meus alunos que não dá trabalho. Ele é o trabalho. E é um trabalho, Ele faz exatamente. parte. E eu tenho muito raciocínio de pensar que, se eu fosse CLT ainda, eu tivesse que bater ponto, eu ia chegar no horário, eu ia cumprir com as minhas funções. Então, por que quando é pra mim, eu vou ficar dificultando o processo?
Aí que eu tenho que levar mais a sério e Muito fazer mais a acontecer, sério. né? Exatamente. Mas também não é contínuo, tá, gente? Tem dia que eu não quero gravar, tem dia que eu não quero E tudo aparecer. bem também. Eu mando mensagem pra Natália, amiga, eu vou desativar. Some por um mês. Aparece. Processos! Mas tô gente. lá, entregando meu É. trabalho, porque é o compromisso que eu tenho comigo, Eu né? falo muito também com as minhas alunas que, assim, talvez você não consiga e você nem queira estar ali todos os dias ou fazer da sua vida uma vitrine, né? Pública, Uhum. né? Porque às vezes a gente confunde muito a questão de estar presente no digital e se mostrar totalmente no digital. Sim. Todos nós aqui temos filtros, a gente coloca o Muito. que a gente quer Exato. colocar ali. E é muito importante a pessoa entender isso antes dela decidir ir pra lá. É uma extensão do seu trabalho, é o seu trabalho. Uhum. É importante você estar ali, porque hoje, se eu te indicar uma cabeleireira, a primeira coisa que você vai fazer é procurar no Exatamente. Instagram. Todo mundo, Todo mundo né? faz isso de uma maneira muito natural Sim. hoje, né? É um portfólio hoje em é um dia, não tem portfólio, como. é. Então, assim, pelo menos ter o básico, que é bem estruturado, né? Mostrar você o que você faz, como que acessa você, eu acho que já é um primeiro passo. Mas entender e se respeitar também, principalmente em relação aos limites. E aí eu vou te direcionar, que eu quero que você comente um pouco mais, que é sobre talvez essa autocobrança. Você tem uma rotina diária ali no Instagram, você tá presente ali, né, muito, quem te acompanha te vê ali diariamente, e eu queria saber Sim. como que é esse processo e como que foi esse processo quando você começou, se era exatamente como é agora, como que foi tudo? Antigamente não era nada disso, gente. Eu postava realmente quando dava tempo. Isso é que a maioria faz. Sim. Mas a noção de ter conteúdo no meu Instagram com constância, eu sempre tive. Então, Sim. era muito tranquilo pra mim essa obrigação de postar. Eu queria ser vista como autoridade e eu tinha certeza que eu tinha que estar no Instagram. Hoje em dia, é mais tranquilo postar, porque eu me organizo pra isso. Eu não tô atendendo tanto como eu estava antes, então eu tenho mais tempo sobrando. E é importante que as pessoas saibam que a comparação, ela não pode existir. A minha Uhum. realidade hoje, ela é diferente. Quem trabalha, por exemplo, de 7 da manhã às 7 da noite e faz um curso, não tem tempo para isso, sabe? Mas o que eu sempre oriento as pessoas, os seguidores que me acompanham também, é que tenta gravar alguma coisinha no seu dia a dia mesmo. Então, por exemplo, eu tô me arrumando, um stories pequeno, curto mesmo, para postar alguma coisa, para gerar aquela conexão com seus seguidores também. É uma coisa rápida, prática. Ou, por exemplo, eu tô indo atender, arrumando material, mochila. É uma coisa tão simples, gente, mas já é um conteúdo. Mas eu falo que isso é muito hábito também, sabe? Prática, não é do dia pra noite, Repetição. demora. Exatamente. Sim. Hoje em dia, pra mim, já é o automático, Sim. mas nem sempre foi assim. Não é fácil começar, né? É porque acho que quando a gente encara isso de fato como é o trabalho, muda o jogo, Muda o jogo. né? Você se sente na obrigação de postar alguma coisa, de gerar valor, né? Exato. Natália, você tocou num ponto, a gente pode até voltar a falar digital, porque a gente gosta, né? Gosto também. Mas você tocou num ponto que você falou que hoje você não atende muito, né? E eu sei que isso deve à sua transição, né? Que você mudou da sua cidade e veio pra Belo Horizonte. Conta pra gente esse processo, os motivos ocasionais aí. E como que tá sendo pra você essa transição, principalmente a nível de carreira, assim. Então, Alan e Nath, eu sou do interior, como a gente já falou aqui. Uma cidade pequena. E eu comecei a trabalhar com digital assim que eu me formei já. E eu vi no digital muitas possibilidades que acabavam me levando muito mais além do que eu sonhei, né? Nunca que eu imaginei estar aqui morando em BH, capital de Minas, e sozinha, né? E aí, atendendo, me dedicando também ao digital, ao infoproduto, eu vi que eu estava me sentindo muito limitada na minha cidade, né? Morando com meus pais, aquela mordomia, digamos assim. Uma zona de conforto. Exatamente. Eu falei assim, gente, eu quero estar mais próxima de outros físios, de referência, como vocês também, ter mais visibilidade do meu trabalho. E eu estava atendendo todos os dias e muito. E, gente, o domiciliar, ele é cansativo. Imagina no interior, mesmo assim, era cansativo lidar com trânsito, deslocamento, era muito cansativo e acabava sobrando pouco tempo para o digital, que é o que eu mais gosto de fazer e o que estava me dando mais retorno financeiro do que atendimento em si. E eu falei assim, gente, não dá mais para eu ficar aqui, não ter tempo para mim, para as coisas que eu quero fazer, para o digital, inclusive, tá no momento aí de mudar de tudo. Então, uma rotina nova, focar no que eu quero. E foi desafiador, tá sendo desafiador. Uma cidade recente, né? recente, Quanto tem o tempo? quê? 4 meses? Tá bem recente. Muito. E é diferente, porque uma cidade grande, você não conhece ninguém. Na minha cidade, tipo assim, querendo ou não,
Meus pais conheciam, eu conhecia, eu cresci lá a vida toda. Você é filha de alguém, né? Tipo, que Natália, mora filha ali. de Filha de fulano. fulano que mora ali. Exatamente, mora no mesmo lugar a vida toda. Todo mundo me conhecia. Aí, chegando aqui, é o quê? Morar sozinha, dar conta de tudo de casa, fazer um nome. Porque, querendo ou não, é uma realidade diferente, gente. Mesmo eu já tendo visibilidade e tudo, mas não é tudo, né? As pessoas aqui não me Sim. conhecem. E eu não conheço ninguém. Então, é um desafio grande. Tá sendo gostoso aquele friozinho na Aham. barriga. Mas eu falo que ter tempo pra mim, fazer o que eu quero, é muito, muito, muito gostoso. E é importante também, né? E eu quero voltar a atender em breve, se Deus quiser. Mas até falei com o Nath e com o Alan que aos poucos também, os pacientes que fazem sentido para mim, que não me desgastam tanto, realmente os pacientes que eu gostaria de atender e ter tempo também para outras coisas como eu quero, né? Sim. É a famosa liberdade que a gente fala, Sim. né? E o poder da escolha também, né? Eu acho muito que é bom. extremamente importante. E aí é a importância de você construir, de fato, uma trajetória pautada no seu objetivo profissional. Porque o que a gente vê muito são profissionais, eu quero alcançar o mesmo lugar que a Natália está. Eu quero alcançar o mesmo lugar que o Alan está. Mas será se, de fato, esse é o seu objetivo enquanto pessoa? Ou será que é porque você se inspira nele e acha que a realidade dele é totalmente perfeita e por isso você quer? E eu queria trazer isso pra você também, Nath, assim, porque você tem voltando um pouquinho pro digital, um alcance muito bom e você deve ter vários relatos. Você já se pegou tendo esse tipo de comparação com outros profissionais? Agora eu quero trazer pra você, que a gente falou da comparação os outros com a gente. Mas você já se parou, né? Já parou pra se colocar nesse lugar de comparação? Porque, teoricamente, você tem pouco tempo de formada, apesar de uma construção muito sólida na sua carreira. Como que foi esse processo? E, Nath, me comparo muito, inclusive. Porque, Até hoje. Até hoje. Hoje eu me comparei, inclusive. E é Hoje engraçado. mesmo eu falhei. Falei. Porque, por exemplo, eu falei assim, eu tava atendendo muito na minha cidade. Aí eu cheguei aqui, tô sem atender. Aí minha consciência fica assim, nossa, você tá à toa, você não tá trabalhando. Fulano de tal tá atendendo horrores, você tá parada. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu escolhi não atender, mas a cabeça da gente é doida. Ou seja, me comparei o tempo inteiro. E não dá pra levar a sério, gente. Não dá pra se comparar. Não dá. A internet mostra o que as pessoas querem que você veja. Então, nem tudo aquilo ali é verdade. E, ao mesmo tempo, assim, será que eu suportaria tudo isso de novo? Deslocamento, cansaço, esgotamento físico, mental, entende? Então, essa comparação, você saber dividir é muito importante também. Hoje em dia, eu tô muito mais tranquila, mais leve. Tenho meu pilates, meu cafezinho 2 horas da tarde. Super faturado. Ai, gente, eu amo. Mas, ao mesmo tempo, ninguém olha o que tá por trás. Não. Ninguém olha o quanto que eu trabalhei tempos atrás, dei a cara a tapa quando ninguém tava dando. Me expus muito, né? Porque eu falo que o meu nome, a minha marca, sou eu, é o meu rosto, né? Então, expor o meu rosto, falar... demanda muita coragem, então dar esse passo agora pra mim, assim, tá sendo transformador, sabe? Eu imagino. E é muito gratificante, né? Você reconhecer esse processo, porque também é algo que às vezes a gente não reconhece por se colocar talvez nesse lugar de comparação e por o tempo todo estar achando que precisa alcançar aquele lugar e deixa de valorizar tudo que a gente já fez. E principalmente profissionais que estão começando, né? Que estão aí iniciando essa carreira. Dito isso, quero falar de um tema que os dois gostam, inclusive. Ai, qual? Captação de paciente. Que, inclusive, todos os fisioterapeutas precisariam, né, de conhecimento a respeito disso. E aí, queria que vocês compartilhassem com os nossos ouvintes como que a gente pode, né, Alan, de fato, captar pacientes. Quais são as principais medidas? Mas aqui eu vou lançar um desafio. Fora do digital. Exatamente. Nem tudo é digital, né, gente? Mas é legal a gente falar disso, porque às vezes as pessoas falam, nossa, vocês têm muitos seguidores, é muito mais fácil pra você. Não é. Você trouxe vários relatos aqui, né, que demonstram que de fato não é. E seria até legal você compartilhar as suas estratégias que você tá aplicando aí em BH. Em primeira mão. Pegar meu bloquinho, pega a caneta E sabe um ponto legal? Porque o povo tem essa, né? Capital é muito mais concorrido, maior concorrência. Conta pra gente, Natália. Gente, isso é verdade? Eu tô achando bem complexo, mas é porque eu não quero falar que é fácil. Gente, captar paciente demanda muita estratégia. Sim. O paciente não vai bater na sua porta e falar, oi, quero atendimento. Ninguém me conhece. O digital, ele facilita muito a nossa vida, sim.
Mas o offline é muito importante. O boca a boca é muito importante. Então, o que eu fiz, que deu certo também em questão de visibilidade, foi falar com as pessoas. Então, por exemplo, no grupo do condomínio, no primeiro dia que eu cheguei, eu já mandei, eu sou físio, trabalho com isso. Precisar, tamo aí. Exatamente. Fui numa clínica, fiz procedimento no bairro, passei também meu contato. Então, onde eu vou e que eu posso mostrar o meu trabalho, falar o que eu faço, eu tô fazendo. Sim. Porque sempre tem alguém que precisa, ou conhece alguém que precisa, sabe? Então, isso é muito importante também. O boca a boca funciona muito bem. Muito. É o vender o peixe, né? Claro, igual, por exemplo, gente. todo lugar que eu faço crossfit, na academia, então todo lugar eu tô me vendendo. Sim. A minha amiga fica assim, amigo, até aqui. Eu, claro, gata, esse dinheiro tem que voltar pra mim de alguma forma. Isso, tá certíssimo. Na Captação, tipo assim, academia. eu vou ficar gastando dinheiro, tem que reinvestir. Gente, tô falando com todo mundo que eu posso, onde eu cruzo. Pessoa que eu nem conheço. Eu falo assim, você tá mancando, né? Deixa eu ver o que é. Eu sou fisioterapeuta, sabia? Que coincidência. Vai Exatamente. cair aí, hein? E tem outras formas também, né? Por exemplo, parceria com outros profissionais também. Então, entregar um material bonito, exclusivo, com algum detalhe, Sim, um isso, alguma diferencial, informação, né? Sim. fazer o seu nome, mostrar o seu trabalho. Tudo isso é uma forma também de captação offline, né, Sim. gente? Não é só o Instagram. Tem muitas outras ferramentas também que são importantes. E aí entra no critério de você até se autoconhecer para você entender Exato. quais dessas estratégias faz sentido Faz para sentido você. pra você. Porque quando você faz algo que de fato você se sente bem em fazer, você vai conseguir se dedicar melhor. Então pensa, você é uma pessoa que não gosta de aparecer no Instagram, não gosta de gravar vídeo. Ele vai pro Instagram captar paciente? Não tem Por quê? como. Porque não tem necessidade, porque existem Sim, outras outras formas, estratégias. né? Isso. Outras formas. E esse autoconhecimento, ele é indispensável, né? E eu acredito que conhecer um pouco de tudo também O ajuda. perfil, né? Porque aí você identifica, né, o perfil e sabe como que você consegue lidar a partir dali. Né? Exato. Nath, você que tá no domiciliar, eu recebo muitas perguntas, assim, de alunos meus, a Natália acredita também, né, nesse processo de mentoria, sobre precificação. Como que você fazia na sua região e tá fazendo aqui agora? Porque é diferente o cenário, É diferente. né? Interior é totalmente diferente de capital, porque a realidade é outra, né, gente? Sim. Lá eu não considerava tanto deslocamento, porque era 10, 15 minutinhos de uma casa para Aham. outra. Às vezes 5, tinha na rua de cima da minha casa. Aqui, o deslocamento é muito diferente, é trânsito. Então, tem que levar isso muito, Sim. muito a sério. Né? Então, o valor ele teve que aumentar consequentemente, assim como os custos todos, né? Então, faz sentido isso. Mas quando você justifica o seu valor para o paciente, ele entende o que você faz, ele entende o seu Uhum. diferencial e ele também valoriza o seu trabalho. Então, o valor acaba sendo algo que faz sentido. Então, isso é importante. Não só o valor que você vai passar para o paciente, mas como você vai passar isso para ele. O posicionamento, O posicionamento né? é tudo. Porque às vezes as pessoas acham que é só passar a informação, mas ele entendeu por que para ele é importante, quais são os benefícios para a vida dele e principalmente qual transformação ele vai ter. Sim. Exatamente. Porque às vezes a pessoa acha que é só jogar, né? Gente, a pessoa me joga um valor, pode ser até barato, mas eu fico, cara, não tem como, né? não entendi valoriza por nem quê. um pouco. É. Exatamente. Então, eu agrego muito valor. Eu preocupo muito em agregar muito. E mesmo que o paciente não feche comigo, uma coisa que eu faço é dar algo para ele. Seja uma orientação, alguma coisa que possa ajudar Sim. na hora. Então, mesmo que ele não feche comigo, ele vai lembrar do meu nome. Vai, né? se fazer Então, vista ali. Exatamente. Isso aí é tudo. O paciente confia logo de cara sem nem me conhecer. Mandar um material bonito, ser gentil com a pessoa, chamar pelo Sim. nome. Tem gente que não faz isso, gente. É o mínimo. É o mínimo. Chamar um paciente pelo nome, imagina. É. Tem gente que não faz. Então, são pequenos detalhes, mas que mudam o Fazem jogo. Eu acho que a diferença tá justamente nos detalhes, porque o básico tá todo mundo Aham. fazendo, Todo mundo né? faz, Atender, gente, qualquer fisioterapeuta pessoa. recém-formado sai aí Gente, a pessoa que vê exercício na internet, ela sai atendendo. Exatamente. Mas assim, tem coisas que só a gente que se dedica, que corre atrás, que, né, estuda, sabe, né? Eu falo que atender é o mínimo, né? Atender é o básico, a sua Sim. obrigação. É o- É o Eu falo mínimo que a justamente gente isso no espera. curso, né? Será que eu vou ser uma boa fisioterapeuta? É o mínimo, gente. É o mínimo, gente. Deve 5 anos da sua 5 vida. anos. Isso nem é Agora, diferencial. a forma de se diferenciar, fidelizar um paciente, gerar valor, isso aí poucas pessoas fazem. Exatamente. E é isso que separa É. quem se dá bem na profissão de quem vive aí reclamando, ai, que a FIS é desvalorizada, que não sei o quê. São Gente, detalhes. entrando nesse assunto, né? Deixa eu fazer uma perguntinha pra você se
comprometer, assim, Ai, meu tá? Deus. Você quer se comprometer? Uai, nós Vou estamos fazer. aqui pra ir. Por favor, tô até curiosa. Porque bons fisioterapeutas ainda recebem pouco, ganham mal, não são valorizados. Então, Alan, depende muito, né? Alguns não fazem a mínima questão de tratar bem um paciente, nem olham na cara, e isso muda muito o jogo. Uma coisa que eu faço questão e que eu falo muito é de ser uma pessoa agradável. Outros dominam muito a técnica, mas é só isso. Vai lá, faz o que tem que fazer e pronto. Não agrega valor, não gera aquela fidelização. No domiciliar tem muito isso, né? Você ter aquele carinho com o paciente, com a família. Então, não basta você ser bom, você tem que parecer bom também, entende? E eu acho que isso é o principal. Então, preocupar também com coisas além, não só atender, não só gerar resultado, mas o que mais você pode entregar para aquele paciente? Como você vai mudar a vida dele? Como você vai gerar transformação, entende? Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos também é sobre um ponto que eu acredito que vocês levam muito em consideração, que é se colocar no lugar do paciente. Total. Infelizmente, a gente não faz isso. E eu acho que isso, assim, é a base para você prestar um bom atendimento. Quando você tem a característica de ter empatia, quando você desenvolve empatia, você presta uma assistência de maior qualidade. Porque você entende que, opa, se eu estivesse aqui, eu gostaria de ser tratado assim. Então, eu vou tratar o meu paciente assim. Então, quando eu aprendi isso também, mudou muito a forma como o paciente teve essa percepção de valor em relação a mim, porque ele entendeu que eu me preocupava em, além de reabilitar uma função urinária dele, por exemplo, mas de fato devolver uma qualidade de vida que é a base da nossa profissão, né? E muitos profissionais ainda não levam tão em consideração como deveriam. E essa questão de se colocar no lugar do paciente é bom até pra gente entender que os pacientes são críticos. Muito! Gente, eu vou ser muito sincera, eu sou um cliente muito crítico. Eu reparo tudo, eu tô prestando atenção em tudo. Eu falo se tiver necessidade. Eu não, tipo, volto chateado pra casa. Então eu fico, gente, se eu sou assim, existem muitas pessoas que são assim. Então a gente tem que cuidar desses detalhes, né? De o que o paciente tá pensando. Será que tá agradando ele? Será que esse olhar dele aqui tá receoso com o quê? Né? Então são pontos que a gente tem que estar sempre atento para entregar uma experiência também para o nosso paciente, né? E faz toda a diferença, como você falou. Sim, eu falo também de postura, comunicação, Sim, imagem. Tá bem apresentado. Gente, o paciente repara. Lógico Claro que que repara, repara. Quando eu compro roupa nova, eles reparam. Quando eu pinto a unha, eles reparam. Vocês acham que Claro. não? Repara muito. E eles falam, Sim, elogiam. e tudo isso vende. A nossa comunicação vende muito. Eu ia contar uma história aqui que eu tô lembrando, tô rindo horrores. Eu, geralmente, sempre me preocupo muito com a imagem. Eu falo muito isso também. E não só pra agradar o outro, mas porque eu gosto disso. Uhum. E aí, sempre eu tô com os meus alunos nos ambulatórios, muito bem vestida, e, enfim. E aí, eu cheguei numa quinta-feira, pós um aniversário que tinha acontecido na quarta. E eu acordei em cima da hora. Eu falei, meu Deus, tem que correr. Aí, o que eu fiz? Prendi o cabelo, saí como não deveria. Eu juro por Deus, na hora que eu pisei na clínica, seu Jovelino, que é o meu paciente, olhou pra mim assim e falou, uai, Nath, você tá bem? Eu achei que você tava doente. Meu Eu falei, Deus. não, eu só acordei e não fiz nada. Eu Não acordei deu assim, tempo. não deu tempo. Então, realmente, eles Faz reparam diferença. muito, muito. E, infelizmente, a galera não leva em consideração isso, não leva em consideração o quanto a sua imagem importa, o quanto a sua comunicação, que é um ponto muito importante, importa em relação ao que o paciente está percebendo de você. E esses dias atrás se levantou isso junto com o nosso evento lá, que é sobre a comunicação assertiva com o paciente. A linguagem que você adapta com os pacientes. Eu queria que você comentasse um pouco mais como que você faz, quais são as habilidades que a pessoa tem que se desenvolver, né, para lidar melhor com essa comunicação. E eu vi um vídeo que você postou da técnica do espelho. Pode ensinar pra gente. Sim, inclusive foi nesse disso, tá dia, falando? Eu não fui no evento, mas eu exato. vi, eu acompanho tudo, tá? Então, gente, a comunicação é tudo, né? A gente tem que tentar comunicar bem, falar bem com o paciente e deixar ele entender, deixar ele ser entendido e a gente também ser entendido. E uma coisa que eu faço, uma estratégia que eu uso muito, é, por exemplo, o paciente manda mensagem. Qual o valor? É aquele paciente mais seco, direto, que não quer muita picuinha. Eu vou lá e explico o valor.
lógico, agregando valor no meu trabalho, mas eu sou direta igual ele é, entende? Uhum. Se é um paciente que manda um áudio gigante, gente, eu juro pra vocês, eu mando um áudio, eu explico, eu mando material de apoio. Essa semana, uma paciente me ligou, que era no atendimento também, mas pra conversar. E eu fiquei com ela, gente, mais de meia hora no telefone, e ela conversando. Eu tava indo viajar, e ela nunca me viu na vida, e falou assim, você tá indo pra onde? Aí eu tô indo na Serra do Cipó. O mineiro é assim, tá? Aham. Eu falei assim, com quem? Com um brotinho? Eu tô assim, O brotinho, gente. nunca vi na vida. E eu vi que ela era uma possível paciente, lógico, mas Sim. também queria conversar. Sim. E aí eu fui conversando no jeito dela e tudo, foi muito legal a troca, ela fechou comigo, inclusive, e tá vendo tanto que isso é importante? Se eu sou seca com ela, se eu não rendo muito o assunto, talvez eu perderia uma paciente muito boa, À toa, que né? faz sentido Uhum. pra mim atender. Sim. Se é um paciente que usa muito emoji, eu coloco lá um coraçãozinho. Gente, Sim. isso comunica muito e a Muito. chance da pessoa fechar com você por conta disso é muito, Muito muito maior. maior. É, porque Não. entra na identificação, né? Sim, as Sim, pessoas se conectam. Gente, aquela frase do marketing, pessoas se conectam com pessoas, é Pessoas se real. conectam com pessoas. Total. Isso faz muita Ah, diferença. e em todas as relações da vida, né? Não só no âmbito profissional. Tudo. E aí, a gente já vai puxar, eu já vou puxar um outro gancho também, que inclusive você falou com as minhas alunas na sua aula, é sobre fidelização. Porque não adianta captar se você não segurar esse paciente. Gente, não adianta nada. E aí, me conta, alguma estratégia? Quais são essas estratégias? Como que eu posso começar a me preocupar com essa fidelização? E o que de prático eu posso fazer para ajustar melhor esse ponto do atendimento? Então, eu falo que fidelização são várias etapas, né? Não é uma ação isolada que eu vou fazer que vai fidelizar esse paciente para sempre comigo. Não. Eu falo que são pequenas microações que geram muito valor e vão desde ações simples até um material personalizado, grande. Mas, por exemplo, ser pontual é uma coisa fundamental que muita gente não é. É você se preocupar com o nome das pessoas. Então, por exemplo, tem Sheila que mora na casa de Dona Conceição. Eu vou lembrar do nome dela. Ela vai abrir a porta para mim todo dia? Eu vou lembrar do nome dela. Ou, por exemplo, entregar um material de apoio, mandar uma mensagem perguntando, como é que passou da última sessão? Sentiu muita dor? Tá tudo bem? Entende? Ou, por exemplo, lembrar do aniversário, Dia das Mães, alguma coisa assim. São pequenas ações, mas que mudam o jogo, gente. Por exemplo, também, quando vai dar alta, manda uma cartilha junto, entrega um material, uma lembrancinha. Quando o paciente pensar em você, vão ter só lembranças boas, não vai nem lembrar o tanto que Sim. sofreu com você, o tanto que você... As dores, É. né? As repetições. Não. E aí é importante também, porque isso é uma forma de conquistar outros pacientes, Sim, né? é o boca a boca, né? Exatamente, vai lembrar bem de você, vai indicar o seu Indicar. trabalho. Então, é muito importante também essa parte de fidelização. Sim. Não só captar, mas fidelizar os pacientes que Sim. você já tem. As pessoas se preocupam tanto com marketing digital, mas elas se esquecem que o melhor marketing sempre vai ser um cliente satisfeito. Sempre, sempre, Com uma sempre. experiência positiva, né? Exato. E aí, Alan, joga na roda. Quais são as estratégias Agora eu quero saber. de experiência aqui? Porque eu sei que a Alan tem empresas, né? Uhum. Espaços físicos. E a gente troca muito. Esses dias atrás, ele me mandou uma mensagem assim: amiga, fiz essas velhinhas pra dar pros meus Ai, que pacientes. Eu sou muito fofo. Eu amei. E assim, trazer para as pessoas entenderem que Muito. são coisas básicas que fazem a diferença, né? Gente, sempre assim no faturamento da empresa, início de mês, eu tiro pra fazer lembrancinha pros pacientes. Eles Maravilhoso. adoram, tipo, data comemorativa. A gente leva bolo, aniversário, pra cantar parabéns. Eles acham assim o auge. Não me custou nada. Fidelizei o cliente. Exato. Sentiu As valorizado, pessoas se né? sentem As pessoas acolhidas. gostam de ser valorizadas, de se sentir queridas, lembradas. Gente, um trem bobo que eu coloco todo início de mês é aniversariante do mês. O povo chega se caçando. Procurando, cadê meu nome? Chega se caçando. Então, são detalhes mínimos, como você bem disse, não custa nada. Faz parte do empreender, porque a gente tem que se atentar a esses processos mesmo que fazem parte. E só traz mais pacientes, porque a pessoa vai indicando. Lá na minha clínica tem famílias, pra você ter noção. Tá? Nossa! Mãe, pai, tia, filho. Arrasta a casa inteira. Claro, e pode trazer todo mundo. Todo mundo. Mas com certeza é o reflexo do que a gente faz nos bastidores, né? Que a gente já falou que atender bem, gente, é o mínimo. É o mínimo, Isso eu vou gente. fazer porque eu assumi essa responsabilidade enquanto profissional da saúde. Mas o para além disso, ele também deve existir se eu quiser crescer enquanto empresa. Porque se a gente não
cria esses processos, né, que eu chamo de jornada do cliente dentro da nossa empresa, as pessoas vão se perdendo, né? Deixa de ir, vira monótono, não quero ir pra sofrer. Aí fica somente a dor, Fiz já né? é chata, Ah. né, gente? Vamos combinar. Tem que ter Não, uma detalhes, né? Então, assim, a gente precisa fazer daquele momento algo especial pra eles, porque eles não querem estar lá muitas das vezes, né? Sim, sim. Precisam, né? Precisam Não querem, estar. mas precisam. Exato. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é: pare e pensa. Você escolheu ser fisioterapeuta. O seu paciente não escolheu ser seu paciente, na maioria das vezes. Exatamente. Aconteceu um Sim. acidente, aconteceu uma intercorrência, algo de ruim está vindo associado com isso. E aí entra mais uma vez a empatia de você se colocar naquele lugar, no lugar daquele paciente, mas entender que foi uma escolha sua. Então, a partir de agora, né, trate desse paciente como se de fato fosse algo que você quisesse muito fazer. Só que mudando de assunto completamente, eu quero falar de um assunto muito polêmico. Ai, Ixi, meu qual Deus, já é, vem Nath? Nath me Ai, comprometer. Já sentem, tá? Ai, meu Deus. Quero falar de grana, dinheiro. Ai, eu por quê? gosto. Eu gosto de dinheiro. É polêmico, mas todo mundo gosta. Todo mundo É. gosta. E eu quero saber, Nath, a gente falou um pouquinho de valorização lá no início, de precificação e tudo mais. Só que eu quero que você traga para os nossos ouvintes como que o fisioterapeuta pode ganhar dinheiro. Assunto bom esse, hein? É só atendendo? Ai, gente, hoje em Por dia favor, tem né? gente que acha que é só atender, pelo amor 2026. de Deus. 2026. A físio tem inúmeras possibilidades, gente. Empreender na físio é uma área gigante. E não é só atendendo. Ai, meu top 1. Empreender é maravilhoso. Ser dono do seu negócio, fazer o seu Sim. horário é muito, muito bom. Eu descobri a área de infoprodutos muito jovem, graças a Deus na profissão. E eu descobri que era uma área, e é uma área ainda, pouco desbravada. Uhum. Ainda é muito recente e é um mercado gigantesco. Gente, se você soubesse, eu tenho ideia de infoproduto todos os dias. Eu fico assim, Sim. gente, Vem a Minha cabeça tá Natália. estourando. todos os dias eu quero lançar isso. Alguma isso, coisa. alguma coisa. Então, é uma área muito boa e é um retorno muito positivo, né? Quando você se empenha, se dedica, não é da noite pro dia, demanda muita Sim. estratégia, investimento. Mas eu vi que atendendo, eu tinha um limite, vamos pôr um limite X. Eu Uhum. conseguia atender 8 pacientes por dia, o máximo assim que eu consigo atender. E aí eu entendi que com a internet, por exemplo, eu não tinha um teto, eu não tinha um Uhum. limite, eu podia fazer muito mais do que isso num dia. Então, eu entendi que é uma área maravilhosa e que eu deveria explorar muito mais, né? Além de empreender, o mercado de afiliado. Então, por exemplo, materiais que eu uso, eu coloco o link e eu consigo comissão por venda, né? Eu consegui mobiliar meu apartamento com comissão de Shopee, pra vocês terem noção que realmente as bacana. pessoas compram e isso é importante. E muitos físios não falam disso, gente. Sim. Muitos Não, físios às vezes não nem querem... sabem. Não conhece. Não, mas muitos sabem e não querem que outros físios Não saibam. querem Não compartilhar. querem Exato. compartilhar. Isso é Entendi. muito ruim porque atrasa a sua própria vida, né? Então, Sim. muitos físios que sabem disso e não conta ninguém. Então, quem, né, não sabia disso agora tá sabendo que tem uma possibilidade que é muito, muito Sim. boa. Sim. Por exemplo, comprei uma cadeleira. Coloca o link lá, gente. Ganha comissão de venda por isso. Por que não? Por que não? Ou sabe de um assunto que você gosta muito, cria um infoproduto. É o que? Uma mentoria, aula gravada, Sim, e-book, evento sim. online, que são milhares de infoprodutos, né? Então, a físio não é só atender, a físio é gigantesca, mas basta ter coragem, né? Sim. Muitas pessoas, eu falo assim, que querem ter bons resultados, mas não suportam o processo. Isso não adianta, né? Querem chegar lá no topo, mas quando eu falo que tem que fazer, a pessoa não faz. Né? É literalmente aquela imagem, aquele meme de namorado, casado, noivo, filho. Você É. pula 5 degraus. Não tem Exato. como. Não existe. Realmente não existe isso. E hoje eu percebo muito, Nath, eu lido muito com alunos e profissionais recém-formados. Buscar essa facilidade. Justamente, talvez, pela internet, por achar que é tudo fácil, que eu faturo isso em todo dia, que eu ganho isso Nossa, gente. tantos dias, que eu atendo 10, 15 pacientes, no final do dia eu vou ter um jantar chique só minha família e descansar. Então, tem muito essa ilusão, né, que... Eu falo ilusão assim, não que não seja possível. É possível, a gente sabe disso. Totalmente, claro. Mas a ilusão de que, nossa, eu tenho que, mais uma vez, alcançar aquele lugar o tempo todo. E esquece desse processo. Para aquela pessoa atender,
Pra você, por exemplo, ter a sua liberdade de ir no seu Pilates e tomar o seu café 2 da tarde, você precisou atender 8 pacientes por dia. Você Sim. precisou, talvez, atender em uma área que não era que você, de fato, queria e gostava e amava e queria seguir na sua vida. Então, teve percalços ao longo do caminho e que, às vezes, a gente ignora e só quer chegar lá no topo, achando que é simples, assim. Gente, não é nada simples. E aí mandou mensagem, ai, Nath, como é que faz pra ter esse resultado? Aí eu vou e explico, Amiga. Claro, Aí a pessoa fala explica. assim, ai, mas tem que gravar conteúdo? Aí eu fico assim. Uai, você me perguntou esse resultado. E a gente, tipo assim, nós três, por exemplo, estamos desbravando esse universo Sim. da Uhum. físio, marketing, posicionamento, que é muito recente. Sim. A gente já dá o passo a passo mastigado pra pessoa. gente. E a pessoa não quer fazer o mínimo, gente. Aí fala assim, mas como é que eu tenho tantos pacientes por dia? Eu falo o processo, captação, divulgação, Uhum. parceria. Ai, mas tem mesmo que entrar em contato com outros profissionais? O paciente não vai... Bater na sua Bater na porta? sua Não. Gente, A pessoa não, quer o não resultado, mas ela não quer pagar o Ela preço, não quer pagar né? o preço. Igual, por exemplo, a pessoa que atende 10 pacientes por dia, ela tá pagando um preço muito alto, porque são Muito. 10 horas do dia dela, né? Então, tem coisa que talvez ela deixe de viver. Exato. Eu tava conversando com um amigo nosso, ele é professor, e ele fala que ele chora toda manhã que ele vai ver a filha dele pra se despedir e a hora que ele chega, porque ele perde muitas horas do dia. Ele é feliz, bem-sucedido, mas ele paga um preço, que é de não acompanhar o dia a dia da filha dele. Então, assim, é possível, mas toda área paga um preço. Não vai Tudo ser na nossa fácil. vida, Você né? vai plantar muitas das vezes ele sem ter resultado de imediato. Isso aí é assim, é a certeza, sabe? Não vai ser fácil. Você vai plantar primeiro, plantar muito, você vai desanimar. E o resultado ele vai chegar. Mas primeiro você Vai. tem que pagar o preço. As Sim. pessoas não querem pagar o preço. Eu fico... Quantas vezes eu tentei divulgar o meu infoproduto, não vendia, passava semanas sem vender. Eu fiz o quê? Continuei tentando todos os dias. Estudava qual estratégia tá dando certo aqui, qual que não tá, o que eu posso fazer para melhorar. Tudo isso conta muito, né? E aí você dá o passo a passo, a pessoa não quer fazer. Então essa parte de comparação pega muito também. As pessoas acham que é fácil, que é simples. Ô, dó. Gente, não é fácil. Quantos finais de semana eu passei, por exemplo, em casa, só montando material, respondendo paciente, tudo, porque só eu sozinha. Ninguém olha Sim. isso. As pessoas realmente querem o resultado sem pagar o preço, né? Não existe. Exatamente, nossa. Eu, por exemplo, hoje eu tenho colaboradores na clínica, mas no Ah, início… você é Não, eu sou endividada. Tô brincando, é assim também não. Mas eu plantei, Ai. tô colhendo. Mas no início, Natália lembra, eu atendia Sim. de 7 às 8 da noite, sozinho. Você era seu secretário, tudo, Não, telefone, eu limpeza. keep, limpeza. Sim. Ai, gente, pra mim o pior era a limpeza. Nossa, e olhar se tem papel Confesso. Nádia higiênico. chegava todo dia na clínica do Alan Ai, e não vai me falava… expor aqui. Falava assim, amigo, pelo amor de Deus, a planta pela hora da morte. Gente, pelo Um amor de copo. Deus, É. essas plantas têm que ser autossustentáveis. Não é assim. E isso é muito legal da gente falar realmente para as pessoas valorizarem o processo, né? Porque a gente fica tão ambiciosa, não é errado ser ambiciosa, é até muito digno, assim. Mas correr atrás que dá certo, que você alcança, que aqueles profissionais que talvez você admire, passou por esse processo também. E, de fato, é uma trajetória, né? E é gostoso também, né, Gostoso, gente? Muito eu acho. válido. E eu Eu falo assim acho também, de também. você comemorar as micro-vitórias. Sim. Não é simplesmente uma agenda lotada que você tem que comemorar. Não, talvez um paciente que você fechou, Sim. comemora. Ou alguém que respondeu seu story, tipo, nossa, conteúdo legal, gostei, viu? Sim. Também é de comemorar. Então, Muito. isso também Foi faz parte do notada, né? processo. Não só um resultado grandioso, mas as pequenas micro-vitórias também são importantes. Sim. Totalmente. Às vezes elas valem até mais, às Sim. vezes. Nath, agora tá bom. voltando um pouquinho lá no início, porque a gente tem muitos ouvintes que estão aí começando. Você faria alguma coisa diferente a nível de escolhas, de trajetória? Você se arrepende de algo, já que a gente está falando aí de valorizar esse processo? Conta um pouquinho mais sobre a sua vivência. Eu acho que eu me arrependo de não ter começado antes. Eu comecei a postar mais ou menos no último período da faculdade, super recente, as matérias práticas já, então isso acabou que me limitou muito. Se eu pudesse voltar hoje, eu poderia ter começado desde o início, mostrar a rotina, a graduação, os primeiros períodos, resumos, tudo isso, sabe? Mas demorei mostrar. Foi importante, sim, que eu comecei na faculdade, não esperei estar formada para começar a mostrar meu conteúdo, meu trabalho.
Mas para quem está começando agora, começa já o quanto antes. Vai ficar mais fácil com o tempo, você já vai gerando credibilidade, confiança para as pessoas. Então, eu acho que mais ou menos isso. De resto, eu acho que eu fui muito segura no que eu fiz. Sou muito grata pela minha trajetória também. Mas se pudesse mudar, começar o quanto antes é melhor. Hoje em dia, a gente com a internet, o celular na mão, você pode gravar rapidinho, começar a postar logo. E tem uma mina de ouro aqui, gente. Sim. Basta saber Exato. usar, né? Então, é isso. Eu falo, pô, para de rolar feat, para de ver vida do povo, ver o trabalho do povo, vai criar o seu. Mas sabe o que eu falo, Alan? Porque, por exemplo, a pessoa que acompanha só quem faz dancinha, tigrinho, essa é a referência que ela tem. Exato. Sim. Aí quando você fala assim, vamos criar conteúdo, qual a referência que ela vai ter na cabeça? Mas eu vou ter que fazer Exato. isso? Exato. Então muito começa a Não. pensar e acompanhar também pessoas que você admira, que levam Exato. saúde, que elevam o nome da Físio, para ser essas referências que você tem, Exato. entendeu? Eu só acompanho pessoas que são referências pra Sim. mim, né? Eu quero aprender com aquela pessoa, eu Lógico, quero crescer se com ela, quero me inspirar. inspirar por ela, né? Coisas que não fazem sentido, eu acho que realmente não faz sentido ter ali, né? Exatamente. Né? E aí você fica perdendo dinheiro e dando dinheiro para outra pessoa. Rolando o Exatamente. vídeo dela, aumentando a Imagina, visualização. que horror, não. Eu quero estar lá. E aí sai falando, mas não me valoriza. Mas você tá valorizando? Tá lá. Eu já começo daqui. Você não valorizando o seu tempo, a sua imagem, que é aquilo que a gente conversou antes, o seu posicionamento, a sua percepção de valor, a experiência que o paciente está tendo no seu atendimento, né? O papo tá muito que bom. Tá uma delícia. Eu tô gostando, tá gostando, Muita coisa, Nath? muitos insights. E bom que a gente aprende muito também, viu? Claro, minha Aprendi filha. Tô aqui muito. gravado, tô brincando. E me conta um pouquinho agora, Nath, você falou dos infoprodutos, de como a gente pode, né, aí ganhar dinheiro dentro da fisioterapia. A gente tá caminhando pro final do nosso podcast aqui. Passou inclusive, rápido, né? Passa muito, Muito rápido, rápido. o papo flui muito. Mas eu queria que você deixasse aí pro pessoal um pouco de como você pode ajudar essas pessoas, já que você trilhou toda essa trajetória e que, de fato, a gente se coloca muito nessa posição de ajudar, de talvez facilitar o caminho daquela pessoa, porque quando a gente passou, não era tão fácil assim, né? Não é. Então, conte aí o que você faz, o que você vende, como você pode ajudar as pessoas. Então, eu comecei lançando o Super Kit Documentos, que é um material, assim, que todo fisioterapeuta... Eu comecei lançando, assim, o Super Kit Documentos, que é um material que todo físio tem que ter. Vocês sabem muito bem disso, Sim. inclusive. Sim. E muitos ainda ignoram. Então, por exemplo, contrato, termo de imagem, TCLE, prontuário, laudo. Então, isso é importante que a gente tenha muito claro também. E aí, eu decidi criar esse kit por conta própria, porque eu comprei um kit de outro profissional assim que eu me formei. Eu não gostei, eu achei superficial, assim. Decidi criar o meu próprio material. Lancei. E hoje em dia ele ajuda muitas pessoas, são mais de 6 mil profissionais, é muita gente. Muito. E ele guia o processo, ele orienta, ele passa confiança, credibilidade, e isso eleva muito o nível. Então, ele também ajuda até a aumentar a percepção de valor, né? Sem contar que no meu Insta também, o conteúdo que eu entrego, ele acaba auxiliando não só recém-formado, mas quem tem anos de experiência. É uma visão de quem está passando pelo processo e aprendendo junto também. Então, o que eu busco levar é elevar o nome da Físio, é elevar conhecimento, é gerar mais valor, que nossa profissão seja muito mais reconhecida, né, mundialmente, se Deus quiser, valorizada, que a gente possa ganhar mais, melhor, né? Isso é o que está faltando. Então, se eu puder ajudar dessa forma, estou muito feliz, estou muito grata. Então, meu papel é esse, levando infoprodutos também, mas dando mais voz à nossa profissão, entendeu? Que é, de fato, o que a gente precisa, né, Exato. amiga? Tudo que a gente traz pra cá também, né? Sim. Onde que a gente te encontra? Passa aí suas redes sociais pra galera. Então, meu nome é Natália Físio, o último I tem 2 Is, Natália Físio. E basicamente lá tem tudo, gente. Tem meus infoprodutos, meu conteúdo. Se quiser mandar mensagem pra mim, pode ficar à vontade. Adoro bater papo, DM. Às vezes o pessoal manda um caso de paciente também, eu dou opinião. Eu sou assim, ainda mais agora que eu tô sem atender. Eu dou opinião de tudo e Me falo. deem trabalho. Me deem trabalho. Mas basicamente é isso. E o que precisarem de mim, eu tô à disposição. Tô sempre por lá. É uma troca muito genuína, seja nos stories, no feed. Eu tento sempre estar muito presente. Porque para mim, como o Alan falou, é um trabalho também, né? Então, faz parte também da minha profissão.
Perfeito, Ah, Nath. não. Muito obrigada pela sua participação. Vou deixar vocês com gostinho de quero mais, que a gente vai ali jantar agora e bater um papo no off. Vamos jantar. Mas, Um vinhozinho. eu acho que esse episódio trouxe muito, assim, tanto Vários a realidade, insights, né? mas também muito conhecimento positivo a nível de que você pode dar o seu primeiro passo. Que tá tudo bem no caminho, você tropeçar, mas seguir, né? E que a fisioterapia vai muito além de um atendimento, que a gente sempre repete isso, né? Então, eu te agradeço muito em nome do Fisiopod. Espero que a gente Alegria tenha estar aqui. outras oportunidades. E fique à vontade para deixar um recadinho aí, olhando para a câmera agora, para os nossos ouvintes. Um recado motivador, o que você quer Quiser deixar falar. aí. O que você quiser falar. Então, eu acho que independente aí da sua trajetória, de onde você tá, seja recém-formado ou com anos de experiência, sempre há formas de você se reinventar, de ganhar mais, de ser mais bem valorizado. A gente nunca tá 100% no nosso potencial. Tem muito, muito mais, gente. Eu, por exemplo, aprendo todos os dias. Então, não se acomodem, não achem que é só isso, porque não. Tem muito mais, mas basta o quê? Ter coragem, ter confiança, colocar a cara a tapa, estudar. Isso faz muita diferença. Então, não se acomodem e vamos junto, levar o nome da Fisio, nossa profissão, ganhar bem e fazer com muito amor, que eu acho que é o principal, né? Fazer com gosto, porque sem amor, fazer só por fazer, não dá certo. Acho que é isso. Arrasou! Bom! Nath, nós temos um presente do Ai, nosso que patrocinador, chique! Sistemas Em Físio, tá? Mas antes de entregar, quero também deixar um agradecimento, dizer que eu amei esse episódio. Foi muito gostoso, muito leve, muito rico. E seja bem-vinda a Belo Horizonte, né? E estamos aí Obrigada. para o que você precisar, tá? De verdade, pode contar conosco nesse processo Obrigada, inicial gente, aí, pela tá bom? parceria, que é muito bem-vinda, assim, numa cidade nova, ainda mais com pessoas referência para mim, que eu aprendo muito. Obrigada não Digo só pelo mesmo. convite de hoje, mas pelo CMF também. Esse ano tem de novo, inclusive. Tem, a ó. senhorita estará Tô lá. animada, deixa eu ver meu Bem presente. plena. Ai, gente, que tudo, Zen Físio é chiquérésimo. Maravilhoso. Sistemas em fisioterapeuta ama café. Já começa por aí. Maravilhoso. Gente, E olha que chique. Personalizada, Amei. amor. Personalizada. Obrigada. Amei muito, gente. E pra você, como já falei no início, que ainda não conhece Sistemas em Físio, a gente falou aqui sobre a importância de ter uma organização dentro do seu negócio. E o Sistemas em Físio nada mais é do que um sistema que vai facilitar esse processo pra você. Lá dentro você tem todo o controle da sua agenda, dos seus prontuários, das suas evoluções, dos seus documentos, tudo armazenado de maneira segura para que você possa aí ter uma organização e uma otimização de resultado da maneira mais eficiente que a sua clínica, que o seu consultório merece. O Sistemas em Físio está oferecendo 15% de desconto em qualquer plano para você que adquirir através do link aqui do Fisiopod. Então, vai na descrição, acompanhe ou leia aí o nosso QR Code e venha fazer parte do Sistemas em Físio. Que, inclusive, aqui é a frase deles, não é sorte, É trabalho. É dedicação, é propósito. Isso. Tudo tá que nós vendo? falamos É tudo aqui, que nós né? falamos, Arrasamos. arrasou. Isso aí. A gente te agradece pela companhia. Acompanhe as nossas redes sociais. Ativa o sininho aqui do YouTube para que você acompanhe todos os episódios. Visite o perfil da nossa convidada para que você acompanhe ainda mais todo o processo dela e como ela pode te ajudar e como ela mencionou. E a gente espera em um próximo episódio. Até a próxima, né? Tchau, tchau. Beijos.